Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, quinto domingo do tempo comum. Fica curado. Meus irmãos, as leituras de hoje das Sagradas Escrituras ecoaram a história progressiva do que era necessário nos dias de Moisés na presença do Pai Celestial, versus o que é necessário hoje para viver na presença do Senhor Jesus. Ao longo da história, nosso amoroso Deus tornou mais fácil para nós nos aproximarmos dele e habitarmos em sua divina presença. Na primeira leitura de hoje do livro do Levítico, ouvimos falar do tratamento da sociedade para com aqueles que sofriam de doenças temporárias de pele. Sendo chamados de impuros por causa de suas aflições, foram isolados da comunidade e também esperava-se que eles se comportassem de uma determinada maneira. Embora a higiene primitiva considerasse tais doenças como altamente contagiosas, exigindo, portanto, isolamento da comunidade, foi o ostracismo religioso e social que ditou que aqueles que eram acometidos por estas doenças de pele não tinham a integridade corporal necessária para adorar a Deus. Para garantir que aqueles que adoravam a Deus estivessem limpos, quando alguém era suspeito de ter uma doença de pele, era enviado ao sacerdote, que examinaria a pessoa para determinar o estado de sua condição. O sacerdote não fazia como médico, mas como juiz, que interpreta a lei de Moisés. Os sinais a serem observados foram a propagação da doença, feridas que penetravam na pele e descoloriam o cabelo ao redor, e feridas abertas. Se o sacerdote não tivesse certeza da condição da pessoa, a pessoa ficava em quarentena e, às vezes, por uma semana. Uma vez que era determinado que uma pessoa era impura, esperava-se que ela saísse da comunidade, usasse roupas rasgadas, deixasse os cabelos despenteados, cobrisse os lábios e gritasse, imundo, impuro. Isso duraria enquanto a pessoa sofresse da doença de pele. Espiritualmente falando, essa leitura simboliza os sacramentos da Igreja, os sacramentos que são administrados pela Igreja. Se alguém não está em estado de graça, se alguém não se arrependeu dos seus pecados, não recebeu o sacramento da reconciliação, não lhe é permitido receber o sacramento da Sagrada Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo, porque estaria recebendo a sua própria condenação. Para alguém desfrutar hoje da comunhão com a presença do Senhor, espera-se que a pessoa esteja limpa de todo o pecado, em estado de graça. A Santa Igreja não maltrata aqueles que escolhem viver no pecado. A Igreja não os isola do corpo de Cristo. Embora a Igreja condene as suas ações, assim como Cristo, ela ama e reza pelos pecadores, como Jesus os amou e morreu também pela salvação destes. Isto é, a Igreja tem esperança de que os pecadores sejam curados pela graça de Deus, assim como aqueles dos dias de Moisés foram curados de suas doenças temporárias de pele. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, tudo é resumido dizendo que a caridade é a primeira lei espiritual, pela qual cada cristão deve viver. A caridade deve governar o comportamento de cada cristão. Embora todas as coisas sejam lícitas, nem todas as coisas são benéficas. Pode ser lícito consumir bebidas alcoólicas em casa, mas tal comportamento certamente não leva ao crescimento espiritual. Pode ser lícito casar-se perante um juiz de paz, em vez de receber o sacramento do matrimônio na Santa Igreja, mas tal ação não tem a bênção de Deus ou da Igreja. Pode ser lícito divorciar-se ou até fazer um aborto, mas tais ações opõem-se à santidade de Deus e ao seu plano divino pretendido para os seus filhos. A conduta cristã ordena que aqueles que brilham na luz de Cristo sejam servos dos outros, não ofendendo ninguém com suas ações. Não devem procurar a sua própria vantagem, mas sim a dos outros. Por exemplo, alguém pode sentir-se confortável em ir à igreja e estar vestido inadequadamente na presença do Senhor.
Mas porque tal comportamento pode perturbar a consciência dos outros, o comportamento cristão ordena que isso não seja feito. O comportamento cristão ordena que, porque a consciência da pessoa que age desta forma não pode ser perturbada, não há razão para dizer: não é da conta de ninguém como eu me visto. É preciso amar e respeitar o próximo em quem reside a presença do Espírito Santo. A conduta cristã ordena que aqueles que brilham na luz de Cristo sejam servos uns dos outros, não ofendendo ninguém com suas palavras e ações. O cristão não deve procurar a sua própria vantagem, tirar vantagem de tudo. O cristão que abraça uma mente espiritual está sempre preocupado com o bem-estar de seus irmãos e irmãs em Cristo. E o cristão também está preocupado com a edificação da Santa Igreja. Por isso, suas palavras e ações devem ser com modéstia. O seu vestido deve ser com modéstia. O cristão que tem o coração espiritual está sempre pronto a sacrificar-se no interesse dos outros e do Evangelho. Porque o verdadeiro cristão age desta maneira, é porque ele faz tudo para a glória de Deus, para que possa habitar na divina presença do Senhor Jesus. O verdadeiro cristão está pronto a sacrificar os seus caminhos ao serviço dos outros, para que o máximo de pessoas sejam salvas. Contrariamente a isto, pode-se decidir fazer o que quer e comportar-se de uma forma inaceitável que escandaliza os outros. Resultante de tais comportamentos, aqueles que ficam escandalizados podem abandonar o corpo de Cristo porque sua consciência está perturbada. Nesses casos, as pessoas que cometeram os atos escandalosos serão responsabilizadas perante Deus pelos seus comportamentos que levaram à perda das almas. Na proclamação do Evangelho, ouvimos o ecoar de 3 mensagens relacionadas a habitar na presença do Senhor. Em primeiro lugar, a cura milagrosa do leproso ecoa ao poder divino e à misericórdia do Senhor Jesus, que inclui todos, mesmo os leprosos que foram excluídos da sociedade pela lei mosaica. Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas, não aquelas que já estavam salvas. Ele abre seus braços a todos, atraindo-os ao seu sagrado coração, que irradia o infinito amor que cura. Em segundo lugar, ouvimos Jesus dizer ao leproso curado para não dizer nada a ninguém. Mas por que Jesus faria isso? É porque naqueles dias muitos acreditavam na vinda de um reino mundano, um messianismo secular, tal como acontece hoje. Quando alguns ouvem falar de aparições, milagres, milhares de pessoas inundam um suposto local na esperança de ver a manifestação do poder de Deus. Esperam e rezam para que algo drástico aconteça, para que Deus desça repentinamente do céu e traga paz ao mundo. E isto não acontecerá, não é próprio do Evangelho. As mensagens de Nosso Senhor e da Virgem Maria, em Lourdes, Fátima e em outros lugares, sempre foram para rezar, fazer penitência e viver a fé cristã na justiça, na esperança de herdar o reino de Deus através do sangue de Cristo. A terceira mensagem que se encontra no Evangelho é que uma vez que alguém é purificado por Cristo através do sacramento do batismo, espera-se que ele proclame livremente o Evangelho e divulgue a palavra. Foi exatamente isso que o leproso curado fez. Ele estava animado, ele havia encontrado a verdade, o caminho e a vida, Jesus Cristo. Ele seguiu em frente e compartilhou isso com os outros, para a glória de Deus Pai. Ao mesmo tempo, precisamos notar que as ações do leproso, contrárias à ordem de Jesus, de não dizer nada a ninguém, dificultaram que Jesus falasse abertamente nas cidades, porque o povo teria tentado torná-lo seu líder. Como tal, Jesus teve que se distanciar do país para continuar a sua obra. É como disse São Paulo na segunda leitura: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são benéficas. Foi espiritualmente correto o que o leproso fez, mas não foi benéfico. Não estava de acordo com o plano divino de Deus. Existe uma lição a ser aprendida aqui para todos nós. Nosso trabalho espiritual, para a glória de Deus, devemos ter o mesmo pensamento. Devemos trabalhar juntos e não uns contra os outros.
Não há necessidade de competir pela glória da obra do Senhor, pois toda a glória deve ir para o próprio Senhor. Se alguém busca a glória em seu trabalho cristão, então ele não pertence ao Espírito de Cristo. Para habitar plenamente na presença do Senhor, devemos ter um só pensamento. Devemos respeitar nossos vizinhos, devemos estar comprometidos de todo o coração em nos sacrificar para não ofendermos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos desfrutar do Espírito de Cristo para atrair a graça do Senhor a todos aqueles que caíram na desgraça, inclusive aqueles que se separaram da Santa Igreja. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje, de nos doarmos inteiramente ao Senhor Jesus e fazermos de tudo, com nossos exemplos, palavras, orações e penitências, para que muitos irmãos encontrem a Cristo, permaneçam com Ele, recebam os sacramentos e alcancem a salvação. Que as palavras de Cristo enriqueçam nosso crescimento espiritual em Cristo. Feliz domingo, dia do Senhor. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.